Capítulo 10. Visita da Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, por ordem do nome de Yahvé, e veio pô-lo à prova por meio de enigmas. Chegou a Jerusalém com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Apresentou-se diante de Salomão e lhe expôs tudo o que tinha no coração, mas Salomão a esclareceu sobre todas as suas perguntas e nada houve por demais obscuro para ele, que não pudesse solucionar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que fizera para si, as iguarias de sua mesa, os aposentos de seus oficiais, as funções e vestes de seus domésticos, copeiros, os holocaustos que ele oferecia ao templo de Yahvé, perdeu o fôlego, ficou fora de si, e disse ao rei: Realmente era verdade quando ouvi na minha terra a respeito de ti e da tua sabedoria. Eu não queria acreditar no que diziam antes de vir ver com meus próprios olhos, mas de fato não me haviam contado nem a metade. Tua sabedoria e tua riqueza excedem tudo quanto ouvi. Feliz a tua gente, feliz destes teus servos, que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja Yahvé, teu Deus, que te mostrou sua benignidade, colocando-te sobre o trono de Israel. É porque Yahvé ama Israel para sempre que ele te constitui rei, para exerceres o direito e a justiça. Ele deu ao rei 120 talentos de ouro, uma grande quantidade de aromas e de pedras preciosas. A rainha de Sabá trouxe ao rei Salomão uma tal abundância de aromas que jamais se viu em tanta quantidade. Por sua vez, a frota de Irã, que trouxe ouro de Ofir, trouxe também madeira de sândalo, em grande quantidade e pedras preciosas. Com esse sândalo, o rei fez balaustradas para o templo de Yahvé e para o palácio real, liras e harpas para os músicos. Nunca mais se transportou dessa madeira de sândalo e não se viu mais dela até hoje. Por sua vez, o rei Salomão ofereceu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos presentes, que lhe deu com munificência digna do rei Salomão. Depois ela partiu e voltou para sua terra, ela e seus servos. A riqueza de Salomão. O peso de ouro chegava para Salomão, anualmente, era de 666 talentos de ouro, sem contar o que lhe provinha das mercadorias itinerantes, do lucro dos comerciantes e de todos os reis do ocidente e dos governadores da terra. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, para cada um dos quais utilizou 600 ciclos de ouro, e 300 pequenos escudos de ouro batido, gastando em cada um deles 3 minas de ouro, e depositou-os na casa da floresta do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim, e revestiu-o de ouro puro. Esse trono tinha 6 degraus, um espaldar arredondado na parte superior, braços de cada lado do assento, e 2 leões em pé perto dos braços, e 2 leões colocados de um lado e do outro dos 6 degraus. Nada de semelhante se fez em reino algum. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e toda a baigela da casa da floresta do Líbano era de ouro puro. Nada era de prata, porque da prata não se fazia caso nenhum no templo de Salomão. Com efeito, o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com a frota de Irã, e de 3 em 3 anos a frota de Tarsis voltava carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão superou em riquezas e em sabedoria todos os reis da terra. Todo mundo queria ser recebido por Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. E cada um anualmente trazia o seu presente: objetos de prata, objetos de ouro, roupas, armas e aromas, cavalos e mulas, e assim a cada ano. Os carros de Salomão. Salomão reuniu também carros e cavaleiros. Possuía 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Colocou-os nas cidades dos carros e junto do rei em Jerusalém. Fez com que a prata fosse tão comum em Jerusalém quanto as pedras e os cedros tão numerosos como os sicômoros da planície. Importava-se para Salomão cavalos de Mussur
e da Cilícia. Os mercadores do rei importavam-nos da Cilícia mediante pagamento à vista. Um carro era importado de Mossul por 600 ciclos de prata e um cavalo por 650. O preço era o mesmo para os reis dos heteus e para os reis de Arã, que os importavam por seu intermédio. 4. As sombras do reinado. Capítulo 11. As mulheres de Salomão. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, pertencentes às nações das quais Yahvé dissera aos israelitas: Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente eles desviariam vossos corações para seus deuses. Mas Salomão se ligou a elas por amor. Teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram seu coração. Quando ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses, e seu coração não foi mais todo de Yahvé, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, a abominação dos Amonitas. Fez o mal aos olhos de Yahvé, e não lhe foi fiel plenamente como seu pai Davi. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, a abominação de Moabe, na montanha a leste de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses. Yahvé irritou-se contra Salomão, porque seu coração se desviara de Yahvé, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes, e que lhe havia proibido expressamente que seguisse outros deuses, mas ele não obedeceu ao que Yahvé lhe ordenara. Então Yahvé disse a Salomão: Já que procedeste assim e não guardaste minha aliança, e as prescrições que te dei, vou tirar-te o reino e dá-lo a um de teus servos. Todavia não farei isso durante tua vida, por consideração com teu pai Davi. É da mão do teu filho que o arrebatarei. Nem lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Os inimigos externos de Salomão. Yahvé suscitou contra Salomão um inimigo, Hadad, o Edomita, da estirpe real de Edom. Depois que Davi esteve em Edom, Joabe, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom. Joabe e todo Israel lá permaneceram por 6 meses, até se terminar todos os varões de Edom. Então Hadad fugiu para o Egito com todos os edomitas, servos de seu pai. Ele era ainda muito jovem. Partiram de Madiã, chegaram a Farã, tomaram consigo alguns homens de Farã e foram para o Egito, para junto de Faraó, rei do Egito. Faraó deu a Hadad uma casa, forneceu-lhe víveres e doou-lhe um terreno. Hadad ganhou a simpatia de Faraó, que lhe deu por mulher a irmã de sua esposa, a irmã Táfnis, a grande dama. A irmã de Táfnis lhe deu um filho, Genubate, que Táfnis nutriu no palácio de Faraó. Genubate morava no palácio de Faraó junto com os filhos deste. Quando Hadad ouviu dizer no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, general do exército, estava morto, disse a Faraó: Deixa-me partir, quero voltar à minha terra. Faraó lhe respondeu: Que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? Nada, respondeu ele, mas deixa-me partir. Yahvé suscitou contra Salomão outro inimigo também, Razon, filho de Eliade, que fugira de seu senhor Hadadezer, rei de Soba. Reuniu outros homens em torno de si e tornou-se chefe de um bando. Foi então que Davi os massacrou. Foram a Damasco, aí se estabeleceram e reinaram sobre Damasco. Foi um adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Eis o mal que fez Hadad. Tratou Israel como inimigo e reinou sobre Edom. Revolta de Jeroboão. Jeroboão era filho de Nabate, efraimita de Sereda. Sua mãe era viúva chamada Safa. Estava a serviço de Salomão e revoltou-se contra o rei. Esta foi a causa de sua revolta.
Salomão estava construindo um melo, tapando a brecha da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem valente e forte. Vendo Salomão com este jovem, como este jovem era esforçado no trabalho, colocou-o à frente de toda a corvéia da casa de José. Aconteceu que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías de Silo, trajando um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo. Aías tomou o manto novo que trazia e rasgou-o em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, pois assim fala Yahvé, Deus de Israel. Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ainda ficará com uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. É que eles me abandonaram. Prestaram culto a Astarte, deusa dos Sidônios, a Camus, deus de Moabe, a Melcom, deus dos Amonitas, e não andou nos meus caminhos, fazendo o que é reto a meus olhos, nem observou meus estatutos e normas como seu pai Davi. Todavia, não tirarei da mão dele parte alguma do reino, pois o estabeleci príncipe por todo o tempo de sua vida, por consideração para com meu servo Davi, que escolhi, e que observou meus mandamentos e meus estatutos. É da mão do seu filho que tirarei o reino, e o darei a ti, isto é, as 10 tribos. Contudo, deixarei com o filho dele uma tribo, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para nela colocar meu nome. Quanto a ti, eu te tomarei para reinares sobre tudo que desejares, e serás rei de Israel. Se obedeceres a tudo que eu te mandar, se seguires meus caminhos, e fizeres o que é reto a meus olhos, observando meus estatutos e meus mandamentos, como fez meu servo Davi. Então estarei contigo e construirei para ti uma casa estável, como fiz para Davi. Eu te entregarei Israel e humilharei por causa disso a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para junto de Sesaque, rei do Egito, e permaneceu no Egito até a morte de Salomão. Fim do reinado. O resto da história de Salomão, todos os seus feitos, sua sabedoria, não está escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. Depois Salomão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho Roboão reinou em seu lugar. 3. O cisma político e religioso. Capítulo 12. A Assembleia de Siquém. Roboão foi para Siquém, pois foi lá que todo Israel se tinha congregado para proclamá-lo rei. Desde que Jeroboão, filho de Nabate, foi informado, ele ainda estava no Egito, para onde fugira do rei Salomão. Ele residiu no Egito. Mandaram-no chamar, e ele veio com toda a Assembleia de Israel. Disseram assim a Roboão: Teu pai tornou pesado o nosso jugo. Agora alivia a dura servidão de teu pai e o jugo pesado que ele nos impôs, e nós te serviremos. Ele respondeu-lhes: Esperai 3 dias e depois voltai a mim. E o povo foi-se embora. O rei Roboão consultou os anciãos que haviam auxiliado seu pai, Salomão, durante sua vida, e perguntou: Que me aconselhais a responder a este povo? Eles lhes responderam: Se hoje te sujeitares à vontade desse povo, se te submeteres e lhes dirigires boas palavras, então eles serão para sempre teus servidores. Mas ele rejeitou o conselho que os anciãos lhe deram e consultou os jovens que foram seus companheiros de infância e o assistiram. Perguntou-lhes: Que aconselhas que se responda a este povo que me falou assim? Alivia o jugo de teu pai nos impôs. Os jovens, seus companheiros de infância, responderam-lhes: Eis o que dirás a este povo que te disse: Teu pai tornou pesado nosso jugo, mas tu alivia o nosso fardo. Eis o que lhe responderás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os rins de meu pai. Meu pai vos
sobrecarregou com um jugo pesado, mas aumentarei ainda o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos açoitareis com escorpiões. Jeroboão e todo o povo vieram para junto de Roboão no terceiro dia, de acordo com a ordem que ele dera. Voltai a mim daqui a 3 dias. O rei respondeu duramente ao povo, rejeitou o conselho dos anciãos, e seguindo o conselho dos jovens, falou-lhe assim: Meu pai tornou vosso jugo pesado, eu aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não ouviu o povo. Era uma disposição de Yahvé para cumprir as palavras que ele dissera a Jeroboão, filho de Nabate, por intermédio de Aías de Silo. Quando todo Israel viu que o rei não os ouvia, respondeu-lhe: Que parte temos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, e agora cuide da tua casa, Davi. Israel voltou para suas tendas. Quanto aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão reinou com eles. O rei Roboão enviou Adorã, chefe da corvéia, mas todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Então o rei Roboão subiu depressa a seu carro, a fim de fugir para Jerusalém. Israel se separou da casa de Davi até o dia de hoje. O cisma político. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no para a assembleia e proclamaram-no rei sobre todo Israel. Quando Roboão voltou a Jerusalém, convocou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, um todo de 180.000 guerreiros de Escol, para dar combate à casa de Israel, e restituiu o reino de Roboão, filho de Salomão. Mas a palavra de Deus foi dirigida a Seméias, homem de Deus, nestes termos: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá, a Benjamim e ao resto do povo. Assim fala Yahvé: Não subais para guerrear contra vossos irmãos, os israelitas. Volte cada um para sua casa, pois o que aconteceu foi por minha vontade. Eles obedeceram a ordem de Yahvé e regressaram como Yahvé lhes ordenara. Jeroboão fortificou Siquém na montanha de Efraim, e ali se estabeleceu. Depois saiu de lá e fortificou Fanuel. O cisma religioso. Jeroboão refletiu consigo mesmo: Desse jeito, o reino pode voltar à casa de Davi, se este povo continua subindo ao templo de Yahvé em Jerusalém para oferecer sacrifícios. O coração do povo se voltará para o seu reino, seu senhor, Roboão, rei de Judá, e matar-me-ão. Voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter pedido conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Deixai de subir a Jerusalém, Israel, eis teus deuses que te fizeram sair da terra do Egito. Erigiu em Betel e pôs em outro em Dan. Esse procedimento levou ao pecado o povo foi em procissão diante do outro até Dan. Estabeleceu o templo 2 lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando os bezerros que fizera, e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos lugares altos que instituíra. Subiu ao altar que tinha feito em Betel, no 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que escolhera arbitrariamente. Instituiu uma festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. Vou dar uma pausa aqui e continuo no próximo.